Eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Nunca vou poder tirar a minha intimidade com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de consagração. A oração que eu tenho feito com Deus é: Deus, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Em 1932 até nós, que assumiu Getúlio Vargas, aí depois ficou de 32 até 45, aí assumiu Eurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas voltou ao braço do povo em 1951, ficou até o dia 24 de agosto de 1954, que se suicidou no Palácio Catete, tinha saído do governo federal no Rio de Janeiro, aí veio o Juscelino Kubitschek, que prometeu construir 50 anos em 5, aí veio o Jânio Quadros, veio a ditadura, veio o Tranquilo, que morreu com problema na apêndice, aí veio o Sarney, aí depois veio o Collor, aí veio o Itamar, aí veio o FHC, veio o companheiro, aí veio a Dilma e o Temer e o Bolsonaro. Vocês não vão poder tirar aos críticos, aquelas pessoas que odeiam o ministério, odeiam o Levante. Como vou ter que responder aqui um pregador que disse: altar não é lugar de menino, né? Só que quando Abraão pegou Isaac, ele não colocou no campo de futebol, ele não colocou na mesa de ping-pong, ele colocou no altar. Olá, meus irmãos do portal Assembleanos de Valor. Hoje trazemos para você uma entrevista exclusiva com o profeta missionário Miguel. Eu ia falar The King of the Power, mas é o missionário Miguel. E vai ser um bate-papo, uma entrevista exclusiva, e nós vamos perguntar de tudo. E ele disse que vai responder. Estou aqui com a repórter Jaqueline, também do portal Assembleanos de Valor. Miguel, o microfone agora vai ficar com você. Vai ficar comigo. Gente, que alegria estar aqui no Portal Assembleano e segurar esse microfone que tem muito peso no Brasil, hein? Se derrubar ele aqui, acabou uma história. Mas que alegria estar aqui no Portal Assembleano de Valor, que hoje é uma grande emissora dos evangélicos, digamos assim, e que tem transmitido notícias no meio gospel com tanta seriedade. Feliz de estar aqui com o pastor Fábio, estar aqui com a Jaqueline, e cremos que vai ser uma ótima entrevista. Maravilha. Jaque, faz a primeira pergunta. Vamos lá. Como é que você tem recebido esses ataques nas redes sociais? Bom, eu tenho recebido como Cristo, né, recebeu a tantos ataques. Ele continuou fazendo a sua missão. E claro que antes de tudo que vinha sobre mim, a minha carne, Deus já criou um escudo de proteção na minha frente. Então, essas críticas eu rebato sim. Rebato com oração, com consagração, com jejum, com oração de tantas as pessoas que oram por mim pelo Brasil. Então eu sou muito grato a Deus. E toda crítica, ela vem não só para te arrebentar. Eu sei que o desejo de muita gente é te ver caído, mas a maioria delas Deus faz para te abençoar e te fazer crescer. Posso já começar com uma pergunta polêmica? Com certeza. É verdade você está proibido de pregar? Bem, foi dado um conselho pelo conselho tutelar que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais, e eu não quero nenhum problema com a lei e, claro, tive que acatar. Mas lembrando que eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Nunca vou poder tirar a minha intimidade com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de consagração. A oração que eu tenho feito com Deus é: Deus, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Então, se eu pudesse, Fábio, pedir para Deus tirar essa sentença, eu pediria, eu creio que Deus retiraria. Como vai retirar? É apenas um tempo. Elias ficou dentro de uma caverna. Porém, eu creio que é um querido de Deus. É um tempo de Deus me guardar, me preservar. E com esse tempo eu ficarei aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. No momento que você recebeu essa notícia que você estava impedido de pregar, usar suas redes sociais, qual foi a sua reação naquele momento? Eu chorei muito, né? Me decepcionei muito, me entristeci muito, porque eu amo estar no altar, né? Hoje eu vi o altar e eu chorei muito, porque eu quero estar de volta, né? Eu quero poder pregar novamente, mas é o tempo de Deus, e eu não posso ser contra o tempo de Deus. Se é da vontade de Deus, eu tenho que acatar a vontade de Deus. Mas eu creio que logo, logo eu
eu vou passar isso aí e vai ser um grande testemunho em nome de Jesus. Você foi proibido de pregar, de usar suas redes sociais e também de viajar para outros estados? Sim, caso eu possa viajar, claro, na companhia dos meus pais, né, mas eventualmente não teria sentido eu viajar, né, porque eu não sou turista, eu sou um pregador e todas as viagens que eu faço é para pregar. Então, eventualmente, eu estou proibido de viajar para pregar. Se eu vou viajar para um passeio e etcétera, eles liberam sim. O pastor Eliseu Rodrigues, né, ele ia te dar algumas aulas. Só que aí passou um período, ele cancelou essas aulas. Como você reagiu no momento que ele cancelou? Claro que o pastor Eliseu, vou dar um abraço para ele aqui. Claro que o pastor Eliseu, ele é um bispo, né, um lorde, é um duque. Eu chamava ele de presidente, ele ficava bravo. "Não sou presidente não", mas ele é um amigo querido, um homem de Deus, que tem um conhecimento, assim, fora do normal. E eu pude ter o privilégio de ter, no momento oportuno, aulas com eles, né. Quem pode de videochamada, inclusive, né. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Eliseu, porque ele me ajudou a entender muitas coisas, e ele é um grande homem de Deus. Agora, aconteceu um conflito, né, de agendas e de compromissos, e escola também, e muitas coisas, e ele também é um pastor itinerante, eu também sou. Aconteceu ali um conflito de agenda de tempo, né, melhor dizendo, e acabou licenciando, mas eu creio que logo, logo volta e nós vamos ter aulas produtivas em nome de Jesus. Ô Miguel, acho que o Brasil quer saber, né, depois desse rompimento, desse estudo que você tinha com ele, como que está hoje o seu relacionamento com o pastor Eliseu? Sim, eu ainda tenho conversado com o pastor Eliseu de vez em quando, né, não é todo dia que eu converso com ele, porém, é o meu eu posso agora chamar de meu amigo, né, não é um relacionamento, claro que ciclos se iniciam, ciclos terminam, porém é um amigo querido e que eu amo a vida dele, tanto da esposa dele, pastora Luana, e a família dele. Deus abençoe sempre eles, viu? Um amigo querido. E essa daí é para pregador. Você tem um sonho de pregar nos Gideões? Claro, eu sempre cresci ouvindo, né, os pregadores dos Gideões, e os Gideões para mim não é um palco, né, é algo assim que é vocacionado aos céus, né. Eu sempre ouvi as pregações do pastor Gilvan Rodrigues, Napoleão Ribeiro Falcão, de Castro Takayama, do pastor, Adeudo Costa, desculpa aqui. Eu sempre ouvi do pastor Marcos Feliciano. E o meu pai sempre colocou, né, vídeos dos Gideões para mim assistir desde muito pequeno. Tem uma mensagem que eu sempre assisti, que foi do pastor Marcos Feliciano, o dia da aprovação dos Gideões missionários. E eu, assim, eu amo a obra missionária, eu amo o congresso, eu amo o ministério, eu amo a história missionária. Então, como todo pregador, o meu sonho um dia é pisar naquele púlpito. Eu creio que um dia Deus vai providenciar. Falando de pregação, diante dessas polêmicas que surgiram, tem alguma fala sua, alguma pregação que você se arrepende? Bem, o meu arrependimento, ô Fábio, é da forma que eu me expressei, né. Claro que todos os pregadores um dia já errou, né, como todo cantor um dia já desafinou e por aí vai, é fadado o erro ao ser humano. Eu me arrependo, Fábio, de um dia ter chegado no altar e ter falado assim: "O meu pastor é Jesus e está amarrado", mas não pelo sentido, mas pela forma que eu disse aquilo. Eu fui na intenção de defender aquilo que a igreja sempre defendeu, que o crente ele deve estar participando do culto de ceia, ter pastor, ser dizimista. Ele está participando do culto e como 1 Coríntios 12 diz que o corpo ele não pode ser todo de orelha. Porque como você olharia? O corpo não pode ser feito todo de olhos, porque como você ouviria? Ou seja, não é exemplo um crente, um cristão, está fora da igreja, não está congregando. E quando eu assumi a tribuna e disse aquilo, não foi na intenção de desrespeitar o altar, de desrespeitar o nosso Deus. Foi na intenção de defender aquilo que nós sempre defendemos. Me interpretar errado. E eu entendi também que houve excesso da minha parte. Então, eu posso ter esse tempo. A você que se sente ofendido, o meu pedido é de perdão.
Eu perdoo aqueles que teve excesso comigo, me chamaram de anticristo e por aí vai. E não é tempo de ficar remoendo as mágoas. Mas se você se sentir ofendido pela minha parte, eu quero dizer que eu não sou esse monstro que as pessoas desenharam. Eu sou um menino de 15 anos de idade que tá tomando umas pancadas e tá aprendendo. Porém, eu me arrependo de muita coisa que eu disse. Mas como um dia após outro, a Bíblia diz que é de glória em glória. Então, sempre depois de uma noite vem uma manhã. Então, sempre depois de um tombo, a gente vai se colocar de joelho. O justo vai cair 7 vezes, mas de nenhum ele vai ficar prostrado. O Brasil agora quer saber o que significa a frase "of the king, the power". Ai, gente. Não, é "of the king, the power, the man and the bester". Faltou the man and the bester. Gente, ali foi uma profecia que eu estava entregando para um casal que ia para a América, né? Era uma profecia voltada à nação dos Estados Unidos. E quando eu estava entregando a profecia, eu lembrei que o pastor Marcinho falou essa frase. E eu falei assim, por que não usar agora, né? É uma frase em inglês, não tem nada de língua estranha ali. É uma frase em inglês. E disse "of the king, the power", né? E "of", desligado, "the king", o rei, "the power", poder. Um contexto fora de contexto. Mas juntou ali um compilado de falas em inglês que eu mencionei referindo-se à profecia, né? Que eu entreguei para eles. E claro que toda a Bíblia Sagrada, todos os profetas tiveram ali aquilo que para algumas pessoas foi loucura, né? Mas nada que fira o âmbito da igreja. É claro que é errado a pessoa pegar isso num culto e tirar como deboche, né? Não só a fala, mas a profecia, né? Porque não prestar atenção na profecia, prestar atenção nessa fala. Então fizeram chacota, memes, tudo quanto tipo de coisas para poder debochar da nossa fé. Mas não foi nada ali intencional, programado, é que eu lembrei na hora e quis falar. E soltei. Of the king, the power. Podia ter soltado em latim, hebraico, italiano, mas... Poliglota, já tá virando poliglota. Você com certeza acompanha as redes sociais e viu a quantidade de memes, de vídeos que as pessoas fizeram na rua, no shopping, alguém passa e brinca com você, ô profeta, the king, the power. Como é que você reage a isso? Bom, assim, eu reajo com carinho. Claro que eu não vou maltratar ninguém, né? Ali claro que tem pessoas que tiram foto comigo e depois postam na rede social, zoando, brincando e tal. Mas toda brincadeira que ela é saudável, ela é bem-vinda, né? Agora, aquilo que passa dos limites, né, dos excessos, eu tive 2 casos. Um foi hoje. Eu fui num restaurante comer, aí parou 2 carros. Eu tinha saído do carro, parou 2 carros. Um falou, "O The King", a outra atrás, "The Power", né? Juntou. Aí eles desceram do carro, eu tirei foto com eles, dei risada beça, porque eu gosto de estar com o público, eu gosto de falar com as pessoas. Quando brinca, às vezes sempre. Agora, claro que sem ofender. Agora tem aquelas coisas que são ofensas, né? Como me parou um rapaz esses dias na rua e veio com uma série, né, de acusações à minha pessoa. "Olha, por que você é tão novo e já é um pilantra?" E ele disse para mim no meio da rua isso, né? "Por que você é tão novo e já é um pilantra?" Então, e ele falou aquilo dando risada como se fosse a maior normalidade. Para ele, às vezes, pode ser normal, para mim, não. Então, claro que toda brincadeira vinda de bom gosto, né, de âmbito saudável, claro que vai ser aceita e eu vou brincar com você, claro que é normal, como eu sempre faço. Porém, aquela que vem revestida de maldade, de contaminação, claro que no final vai dar ruim, né? O que você tem a dizer para essas pessoas que falam mal de você, que criticam a sua forma de pregar? Bom, eu entendo assim, né? Cada pessoa, ela tem o seu gosto. Embora a igreja virou um tipo de cardápio, né? As pessoas escolhem os pregadores. E cada pregador tem o seu público. Eu tenho o meu, o pastor Eliseu, o Marco, o Renan, todos eles têm o seu público. Agora, a forma de pregar. Quando eu não gosto de ouvir alguém, eu não ouço mais aquela pessoa. Não precisa defender, defamar, denegrir a imagem dela, criticar de forma alguma. Porque erro se conserta. Jeito, não. Tem pessoas que sempre tiveram o seu jeito a vida inteira. E eu tenho o meu, tá? Agora sim, tem pessoas que não é porque não gostam de alguma coisa sua, é porque simplesmente não gostam de você, como diz no ditado, o santo não bateu, né? Então, não vamos, como falaram de mim,
criticaram o meu cabelo, o meu dente, né? As lentes que eu coloquei. Eu não coloquei com dinheiro de ninguém, eu ganhei as lentes, né? Então, não foi eu pegando dinheiro de ninguém, paguei, não. Eu ganhei as lentes, fiz uma publi, né, digamos assim, e coloquei as dentes no meu dente, na minha boca, né? O cabelo é o meu corte de cabelo, eu uso pra trás mesmo, tipo, né? Oi. Então, assim, é o meu corte de cabelo, né? Agora, as pessoas usam isso para ofender, né? Então, quem não gosta de você não vai continuar gostando, seja você fazendo bem ou fazendo mal. É porque ela simplesmente não gosta da sua pessoa. Infelizmente, quem tem a mente cauterizada, a gente não pode reverter isso, né? Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldades de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né, e ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né, mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi. Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Se alguém falar um teking lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né? Então, foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas se identificaram. Hoje, em eventos, mães me param, Miguel, é meu filho, também nasceu com um problema, tal, assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus, eu sou um milagre vivo. Eu estar aqui hoje, devido a tantas críticas, quantas pessoas não podiam ter parado devido ao que veio para cima de mim, mas eu tô aqui, isso é um milagre vivo, né? Então, é claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso, apenas disse, quando eu era menino, Paulo diz, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, e todo menino não pode se embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então, às vezes, vai escapulir aqui um erro, né? Alguma coisa mal interpretada. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, tinha. Mas realmente houve a cura, houve um milagre. Exatamente, houve uma cura, houve um milagre. Por que os seus pais, né, não se manifestaram, não se pronunciaram em relação aos ataques que você vem sofrendo? Bem, Juliana, Jaqueline, tá vendo? Jaqueline, bem, os meus pais, meu pai não é crente, né, de conhecimento de todos. A minha mãe enfrenta sérios problemas de saúde e a gente entende que alguns problemas de saúde também psicologicamente. E eu tento, com a ajuda de pastores, de irmãos, proteger eles dessas. Eu sei que os pais que protegem os filhos, né? Mas a gente se encontra num momento delicado, né? Eles me protegem com carinho, amor. Quando eu chego de viagem em casa, a primeira coisa que eu faço é deitar no colo da minha mãe e do meu pai. Eu amo estar com eles. Saio com eles, viajo. Só que a minha vida particular não se posta. Quem me acompanha nas redes sociais, eu não posso sair. A única coisa que eu posso é quando às vezes eu estou no aeroporto, quando eu estou no hotel ou quando eu estou na igreja. Eu não gosto de expor a minha vida particular. Mas eles não estão num momento apropriado ainda para falar, mas eu acredito que se eles mudarem de ideia, eles vão se falar, vão se pronunciar. Mas é mais por isso mesmo. Você falou sobre a sua vida particular, que você não gosta de mostrar para as pessoas. Mas muita gente tem a curiosidade. Como que é o Miguel no dia a dia? Porque saiu em alguns portais de notícias que você tinha comprado carros de luxo, casa de milhões, né? Você vai andar no meu Rolls Royce. Você vai andar no meu iate. Então, como que é a vida do Miguel, o dia a dia do Miguel? Como é que é? Você acorda desse jeito que você tá, com esse cabelo arrumado, com esse terno? Você dorme de terno? Amarrado. Ô, Fábio, deixa eu te falar. Eu sou uma pessoa comum, eu sou muito brincalhão. Muito. Vocês viram aqui, né? Sou muito brincalhão. Primeiro, ele falou que é palmeirense e já não gosto dele. Gente, eu sou corintiano.
Eu brinco sim de bola, brinco de boneca, de boneca não, brinco de bola, brinco com os meus amigos, né? É claro que eu sempre cresci na igreja, né? Então, algumas coisas que eu não é de diário de um menino que não anda na igreja fazer. Agora sim, eu converso muito. É claro que o meu hobby é diferente do hobby. Eu gosto de conversar, eu gosto de papear, eu gosto de jogar conversa, eu gosto de estar no meio de pastores, no meio de pessoas que são sábias, né? E claro que a gente sai ali, uma brincadeira, alguma coisa. Eu sou o Miguel, eu sou um menino. Atrás desse paletó, dessa gravata, tem um menino de 15 anos de idade, né? Atrás do missionário Miguel Oliveira, atrás do profeta, atrás de qualquer outra coisa. Eu sou um menino, uma criança ainda, digamos assim, que eu tô entrando na adolescência. Brinco, sou brincalhão, não sou essa conversa que sou arrogante, não. Só passar por onde eu passei e perguntar como que eu tratei o povo é fácil, né? Então, eu brinco, mas em cima do altar eu entendo que já passou muito palhaço, não precisa de mais um. Então, eu adoto uma postura, né, séria em cima do altar. Então, mas não é porque as pessoas me viram num corte, me pregando tal tudo, que eu sou aquilo, né? É claro que eu sou uma pessoa normal, uso bermuda, né? É pecado não, né? Eu acredito que não. Ah, Não sei, eu acho. arrumar problema, Aí hein? tem que ver com o seu pastor, né? Vamos ver, né? O O que você acha, pastor Marcinho? que o pastor Marcinho vai falar? Mas na verdade, assim, a pergunta é relacionada ao como que é a sua vida. Se você ainda mora na mesma casa, se você frequenta os mesmos lugares, ou se ou mudou alguma coisa depois que você começou a viajar, começou a pregar com muitas agendas, né? Bom, é claro que a nossa rotina sempre muda, né? Por causa das agendas, né? Correria. Mas é mentira que eu tenho um casa de 8 milhões. Mentira que eu tenho. Qual é o nome do carro? Horror. Isso é um cachorro, né? Horror. Iate. Ó, eu tenho uma capela. Ó, uma capela de oração climatizada. E ó, eu tenho um iate. Redentor dos mares com destino à salvação. Irmãos, é conversa. E tem gente que acredita nisso, né? Mas isso tudo é mentira. É claro que eu tenho minha casinha, né? Não tenho meu carro ainda, mas Deus vai dar em nome de Jesus. Tenho minha casa, frequento, claro, eu amo estar em praça, né? Claro que agora com esse estouro, né? Eu não consigo estar nos mesmos lugares onde tem muita aglomeração por causa que tem pessoas que são maldosas na rede social para fazer questão de segurança. Mas eu passeio muito, né? Sempre quando eu tô viajando, né? Como alguém disse, agenda não é turismo, tal. Mas eu sempre gosto de conhecer. Quando eu vim aqui em Santa Catarina pela primeira vez, eu fui em Florianópolis, no pastor Job Miranda. Um beijo, um negão abençoado. E eu falei, pastor, me leva para conhecer aqui, né, a cidade. E ele me levou, tal. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fui pregar, eu quis conhecer Copacabana, né? E acabei pegando ali num patinete, subi em cima do patinete e quando foi cair, quebrei o dedo do pé, fui parar no Miguel Couto. Então, é claro que eu tenho receio, né, por causa dessas coisas, mas eu sou uma pessoa normal. Mudou, claro, a rotina, né? É uma loucura, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Miguel, atualmente você estuda, você gosta de estudar? Qual matéria você mais se identifica na escola? Bom, eu amo estudar, embora eu tenha muitos livros em casa e tenho muitos certificados que a minha escola já me deu. Eu amo história. História para mim é algo fenomenal. Tinha um professor eu estudei com 2 professores na minha escola. O que chamava Igor e o que chamava Leandro. Se ele estiver assistindo, um abraço para ele, meu professor. E eu brigava com eles. Falei assim, pastor, eles são pra você me passar, não. Me para um teste maior, né? No que foi bom em matemática. Mas eu sempre adorei estudar. Tanto que eu tenho muitos livros em casa, estudo bastante. É bom para o conhecimento. Eu sempre amei história na minha escola. Vamos agora falar de política. Você gosta da política, você estuda, busca informações, e você já pensou se você pretende, se quer se candidatar? Bom, Fábio, eu estudei e eu pretendo, claro, sim, mais para frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, né? Eu adoro a política. Desde 1932 até nós,
que assumiu Getúlio Vargas, aí depois ficou de 32 até 45, ele assumiu Eurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas voltou ao braço do povo em 1951, ficou até o dia 24 de agosto de 1954, que se suicidou no Palácio Catete, antiga sede do governo federal no Rio de Janeiro. Aí veio o Juscelino Kubitschek, que prometeu construir 50 anos em 5, aí veio o Jânio Quadros, veio a ditadura, veio o Tranqueto, que morreu com problema na apêndice, aí veio o Sarney, aí depois veio o Collor, aí veio o Itamar, aí veio o FHC, veio o companheiro, aí veio a Dilma, e o Temer e o Bolsonaro. A história política, é claro que é um eventual que a gente estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda, mas eu não negocio com a esquerda. Eu não negocio com quem quer mexer com o altar, mexer com as nossas crianças. Eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus. E, claro, se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá, com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade, para depois alguém não pegar e registrar em católico, e eu disse que... Então, é claro que é um desejo, um sonho desde moleque, que eu queria sempre chegar a Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador, até mesmo um presidente. Mas é um sonho, mas é um sonho de, né, a maioria dos que estudam história, e com fé em Deus eu vou chegar lá em nome de Jesus. Vamos lá. Sobre pastores. Qual é o pastor que você se inspira? Bom, eu vou falar que senão vai dar briga, né? Mas eu me inspiro em muitos pastores, né? Eu tenho hoje, digamos assim, uma rede, né, de apoio pastoral e de aconselhamento e de estudos, mensagens. Agora, alguém que eu acho assim, cara, fenomenal. Alguém que tem que eu fico fascinado, pastor Gesiel Nunes Gomes, né? Porque para mim ele é um profeta teólogo, né? Então, é considerado o príncipe dos pregadores. Príncipe dos pregadores. Então é um homem de Deus, que Deus usa a revelação, a profecia, mas também Deus usa na palavra. Então eu me espelho nele e eu queria ser chamado um dia de profeta teólogo. E não, Jesus. Miguel, ainda falando sobre pastores e política, o que você acha do pastor Silas Malafaia? Bem, o pastor Silas Malafaia, ele é uma voz hoje no Brasil profética, né? Ele é um líder, de fato, que tem defendido os valores cristãos e tem entrado na briga com muita gente. E, com toda certeza, tem o respaldo de pastores sérios. Eu já tive contato com o pastor Silas Malafaia, e ele é um homem de Deus, um homem sério, um homem com conduta, e isso ele mostra na sua vida, toda a sua igreja, e eu respeito muito. E se esse vídeo chegar até ele, não tem o WhatsApp dele, falei com ele brevemente, mas, ó, um beijo grande, pastor Silas, e ó, anistia já, viu? A gente agora ficou curioso, né? Como é que foi o seu contato com ele? Foi por uma chamada de vídeo, bem rapidamente, do pastor Javes Alencar, que pegou o celular, né, rapidamente. Ó, o pastor Silas Malafaia, tal. Eu falei um tchauzinho pra ele. Mas, claro que, como Deus vai estrelhar os caminhos, um dia eu vou ter um contato mais sério com ele. Miguel, a gente sabe que muitos portais, emissoras de televisão entraram em contato com você para poder fazer uma entrevista. Eu queria saber por que você escolheu o portal Assembleanos de Valor para dar essa entrevista exclusiva. Olha, ele está tão ansioso para falar que ele está tomando o microfone de mim, mas vamos lá. Fábio, é claro que tive que responder imediatamente. O portal Assembleanos de Valor é um portal que nós sentimos seguro, né? Porque é um portal da família cristã brasileira, né? E todas as notícias saem aqui. Não dizendo que as outras emissoras ou outros portais sejam né, descredibilizados, mas nós, como os assembleanos, né, raízes, nós identificamos com o portal Assembleanos de Valor. Então, eu me sinto seguro falando aqui com vocês. Sabemos aqui que é um portal muito sério e pessoas qualificadas, respaldadas para fazer todo e qualquer tipo de pergunta. E claro que vocês são hoje uma voz potente, massa no nosso país. A voz de vocês tem sacudido milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Então eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali, já que você falou que a gente é uma pessoa qualificada, falou da nossa voz, pede para ele aumentar meu salário. Miguel, conte para nós a sua trajetória ministerial nestes 15 anos. Embora parece que eu tenho 50 anos de ministério, né? Mas, Jaque,
Claro que quando eu comecei a pregar, eu não tive um ministério fixo, né? E depois eu fui na igreja Deus de Amor, né? E comecei a congregar lá durante um tempo, né? Eu me inspirei muito, ainda me inspiro no missionário Davi Miranda, né? Tanto que eu tenho, não tinha, né? E tinha YouTube, mas eu não tinha celular na época. Então eu lembro que eu tinha um gravador, né? E eu implorava para minha mãe comprar o CD de oração, que era CD, né? O CD de oração e de pregação do missionário Davi Miranda. Tanto que eu postei um vídeo no meu Instagram mostrando esses CDs, né, de louvor e tal. E eu tenho uma coleção completa de CDs de oração do missionário Davi Miranda. Colocava para mim ouvir quando eu ia orar à meia-noite, eu colocava lá o CD e orava juntamente com o missionário Davi Miranda. Quando tinha rádio, Voz da Libertação, que colocava na sintonia da oração do missionário Davi Miranda, eu também orava com a rádio. E isso foi por todo o tempo que eu congreguei a Deus Amor e depois até fora. Até hoje, nos dias de hoje, há momentos que eu estou muito aflito e eu ouço aquele fundo musical tan, tan, taranã, e eu adoro o Ministério de Deus Amor. Depois eu fui congregar no Ministério de Madureira, congreguei na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, congreguei no Pastor Jasson em Carapicuíba, né? E depois agora eu congreguei com o Pastor Massinho, né? Tem 9 meses que eu estou congregando com o Pastor Massinho, embora eu e minha casa conheçam o Pastor Massinho desde meus 4 anos de idade. Agora que há 9 meses atrás, né, em setembro, né? Vai chegar quase um mês aí, quase 9 meses, ou não sei, na contagem, não sei se eu estou errado, mas vai chegar em bons meses aí que eu já estou com o Pastor Marcinho congregando a Assembleia de Deus, Avivamento Profético. Você falou sobre a sua trajetória, mas a gente sabe que não é fácil para um jovem, para um adolescente estar na igreja, envolvido na igreja, principalmente pregando, orando, fazendo o que você faz. São poucos. Não tem um monte de Miguel por aí. Você fala pra gente quais as dificuldades que você enfrentou para você poder chegar hoje uma pessoa conhecida nacionalmente. A gente sabe que você fala muito bem, tem uma eloquência, tem um conhecimento da Bíblia Sagrada muito, muito, muito além da sua idade. Você está muito à frente da sua idade. Você é um menino prodígio, eu posso dizer assim, porque eu tenho uma filha de 15 anos de idade. Eu tenho um filho de 13 anos de idade. E a gente sabe a dificuldade que é para o filho, para o jovem, adolescente, se envolver na igreja. Porque o mundo tem muita coisa para tirar o jovem ali da igreja. Me diga aí, quais são as dificuldades que você enfrentou e como você conseguiu superar? Fábio, um dos meus principais problemas é a indignação. Por que a indignação? Eu vejo assim, tantos jovens, né, que fazem apologia ao crime, apologia à pornografia, apologia à prostituição. Tantos jovens que estão embalados com 15 anos de idade não estudam, não tem nenhum problema com a lei. E tão livres, leves, soltos, são aplaudidos por milhares de pessoas. E hoje em dia a sexualidade infantil na juventude é algo plausível que ninguém fala nada. Agora eu que estou tentando alcançar o céu e a salvação em cima do altar, eu sou picareta, eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou safado. Os meus pais devem ser presos. Enquanto essas pessoas estão ilesas dos olhos da justiça, ilesas dos olhos das pessoas más da internet. Às vezes, quando alguém me chama de alguma coisa na rede social, que eu vejo o comentário e eu entro no perfil, é um camarada que mulheres com... Até esses dias, né, falou de mim uma moça que trabalha com a prostituição e que o filho dela grava ela na prostituição. E ela diz que os meus pais tinham que ser presos. Os meus pais têm que ser presos por estar me apoiando na igreja e ela tem que ser presa por estar incentivando o filho dela a gravar ela fazendo atos sexuais, né? E isso a internet não fala. E eu vi pessoas aplaudindo ela como ela fosse a, né, salvadora da pátria. Então, assim, o que eu fico olhando assim e percebendo é a indignação. É pessoas que não querem observar, não querem ver que o diabo está pegando, arrastando crianças, jovens, seja ele de qual idade for, de 10 anos, de 12 anos, de 14 anos, para o mundo do narcotráfico.
Quantas crianças no Rio de Janeiro têm sido aviãozinho para traficante? Quantas crianças no Rio de Janeiro estão com fuzis, com parafás na mão para assaltar? Então, às vezes, é melhor estar no altar do que estar esperando você e sua família na esquina com um revólver na mão. Então, o maior que me pega mesmo é a indignação dessas pessoas que querem me ver longe do altar. E devido a algumas pessoas me conseguiram ver longe do altar, devido a tantas denúncias. Mas o que vocês não vão poder tirar aos críticos, aquelas pessoas que odeiam o ministério, odeiam o levante, como eu vou ter que responder aqui, um pregador que disse, altar não é lugar de menino, né? Só que quando Abraão pegou Isaac, ele não colocou no campo de futebol, ele não colocou na mesa de ping-pong, ele colocou no altar. Quando Ana recebeu Samuel, ela não colocou na mesa de ping-pong, ela colocou no altar. Aí Jeremias, Senhor, eu sou só um menino. Ops, não diga que é só um menino, porque desde o ventre da sua mãe eu já te dei como profeta das nações. Quando aquele menino apresentou 5 pães e 2 peixinhos até Jesus, ele foi um instrumento para alimentar aquela multidão. Ninguém ali foi usado, ele foi usado. Aquela menina da casa de Naamã foi usada para ser um instrumento, para direcionar Naamã até o profeta. Então ela foi um instrumento de Deus. Eu poderia passar aqui toda a noite dizendo aqui exemplos, quando Jesus disse, não me peçais de mim a mim, porque delas, as crianças são reis dos céus. O problema é que as pessoas têm um problema, porque a Bíblia diz assim, ó, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não veja o dia mau que eu não tenho. Essas pessoas chegaram no dia mau, o dia da velhice, e perderam muito tempo debatendo, degladiando, arrumando problema, fazendo escândalos em ministérios. E agora Deus está levantando uma nova safra, que é nova, que é juvenil, porém não tem mácula. Porém, ninguém pode chamar de adúltero, ninguém pode chamar de polêmico, porque são pessoas, são meninos e meninas que Deus tem levantado para fazer a diferença. E a profecia de Joel vai ter que se cumprir. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aperta aqui na minha mãozinha. Isso aqui é uma carne, sim ou não? Ela tem idade? Tem ou não? Não tem. Então é uma carne, como ele é uma carne, como qualquer outra carne. Então o espírito que está em você também está em mim. Então, respondendo a sua pergunta, não vão parar o ministério que Deus está levantando. E se eu for até o pior momento da minha vida, se necessário for morrer pelo evangelho e pelo que eu defendo, morrerei pelo evangelho, assim como muitos já passaram por momentos difíceis. Ou reformulando aqui, passar por momentos difíceis, de dificuldade, críticas como vocês querem. Muitas pessoas querem polêmicas e levantes e ataques para ver a minha queda, para ver eu sair do ministério. Vocês nunca vão ver isso. Aguentarei até o fim. Sereis perseguidos por amor a mim, mas aquele que levar até o fim, esse vai ser salvo. Eu quero o céu. Eu não quero briga com ninguém, debater com ninguém. Eu só quero ir para o céu. Miguel, os pastores, todos nós queremos saber quando é que você vai voltar a pregar. Olha, Ju, é claro que isso é uma decisão indeterminada, né, que não tem ali um fim, né, um ponto de marcação. Porém, eu quero que seja o mais rápido possível, porque eu não consigo ficar muito tempo longe do altar. Como eu disse, hoje eu fui no culto e eu chorei muito, porque o altar é a minha vida. Se eu ficar longe dele, me machuca muito, embora eu consiga ter uma vida com Deus longe do altar, mas voltar a pregar é o meu sonho hoje, né? Mas logo, logo, se Deus quiser aí, mais pra frente, logo, logo, quando pensar que vai demorar, e já tô no altar de volta. Miguel, você fala em línguas, tem dons de revelação, mas conta pra gente com quantos anos você foi batizado com o Espírito Santo e como é que foi essa experiência? Eu fui batizado com o Espírito Santo com 3 anos de idade, né? O que eu lembro é que eu estava em casa, né? A minha mãe estava, acho que, cortando cebola, alguma coisa na cozinha, e eu sempre gostei de cantar. Até hoje eu canto, às vezes, no culto. E eu sempre cantei o hino da Noemi Nonato, Pássaro Ferido, um beijo pra ela. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar. Comecei a cantar aquele louvor dentro da minha casa, e a minha língua bolou, comecei a falar em línguas estranhas, né? E ali fui batizado com o Espírito Santo dentro da minha casa. E ali, meu tio Tonho, né? Meu finado tio Tonho estava enfermo e com a doença. E minha mãe achou estranho, né? Meu pai estava na casa desse meu tio.
e me levou para a casa dele, onde já estava crentes, né, homens de Deus ali dentro da sala. E eu comecei a cantar, desceu um fogo dos céus, crentes começaram a sapatear, falar em línguas estranhas, e ali eu recebi o Espírito Santo de Deus batizado com 3 anos de idade. Miguel, na sua visão, a tatuagem, ela é pecado? O cristão, ele pode fazer tatuagem? Ju, assim, a gente não considera como um pecado, né? Porque não há nenhum texto, né, que baseia isso. Mas a gente considera como uma doutrina, né? E, obviamente, aquilo que fere a doutrina é configurado como um pecado. É claro que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vai aparecer na igreja todo pintado, todo tatuado. Nada contra quem faz. Mas, ao meu ver, sim, acho que é um escândalo, né, dentro da igreja. É as pessoas querendo trazer o mundo para dentro da casa de Deus. Não tem como você enxergar em um homem, um servo de Deus, todo pintado, todo tatuado. Isso não faz parte das Assembleias de Deus. Isso não faz parte de um homem, de uma mulher de Deus, pintar o seu corpo. Ah, mas eu quero colocar uma frase cristã, um versículo bíblico na minha pele. Antes de você ter qualquer coisa de Deus na sua pele, você tem que ter tatuado no seu coração. Tem muita gente que fala de boca, fala de alma, fala de pele, só que na sua alma há uma podridão, há um vazio, né? Como eu vi uma vez uma mulher que ela estava escrito no seu braço assim, felicidade, e essa mulher estava chorando em depressão. Então nem sempre às vezes aquilo que as pessoas demonstram, né, para as pessoas é aquilo que ela está vivendo de verdade. Então eu acho que é um plano diabólico, demoníaco, que o diabo achou uma brecha de colocar dentro das nossas igrejas. Eu sou veemente profundo ao dizer que é um, é um pecado gravíssimo, não no âmbito de salvação, nada disso, mas em um âmbito de doutrina, de costumes das nossas igrejas. Miguel, recentemente viralizou um vídeo seu cantando. Quer dizer que é mais um talento aí do profeta? Claro, eu sempre cantei, né? Amo cantar. Posso dar uma palhinha? Posso? Pode, claro. Horas difíceis você passa em conflito. Aí tem outro também que eu gosto sempre, da Maria Marçal, do deserto. Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar. Você acha que essa música tem a ver com tudo que você está passando atualmente? Claro, todas as músicas que eu canto, né, a maioria delas é refrigério para nossa alma, né? E claro que, como um deserto, isso vai passar, né? Eu creio que a gente tem que falar aquilo que nós estamos vivendo, né? E como deserto, ele vai passar em nome de Jesus. Amém. Agora sua voz é muito bonita. Você já pensou em gravar um CD, um single, alguma coisa assim? Claro, claro, eu sempre pensei em gravar era bom, né, gravar como diz? Single? Um single, né? Um single, dueto, quem sabe? E quem será a pessoa que eu vou gravar? Quem será que Quem vai fazer será? o feat com Miguel Oliveira? Olha, eu sempre gostei de hinos antigos, viu? Eu gosto muito de hinos antigos. José de Paula, Álvaro Tito, Jair Pires, Cida Nascimento, Cidinha, Chile Cavalhais, Lauriette, Cassiane, Rose Nascimento, só hinos antigos. E se eu falar hinos aqui, se eu cantar hinos aqui, eu acredito que muita gente nem vai lembrar mais, porque eu amo hinos antigos. Como tem um hino de uma mulher que diz assim, ó, esqueci o nome dela, acho que é Cida Oliveira, alguma coisa assim. Confia no Senhor e ora. Gente, eu tenho LPs em casa, eu tenho LPs em casa, eu tenho LPs. Então, eu amo cantar louvores e adoração a Deus. Assim como tem um da Cida Nascimento, que é um LP que eu tenho, né, que é muito antigo e tem um louvor dentro dele que eu amo de paixão. Então, assim, é hinos antigos, que eu adoro hinos antigos, que é o que mexe com minha alma, viu? Agora, conta pra gente, você não tem só 15 anos, né? Ah, Com não, esse conhecimento musical, eu você olhei acabou aqui de na minha, cantar músicas, eu olhei aqui na minha você não tem só identidade. 15 Não, eu olhei anos. aqui na minha identidade, eu nasci em Agora 84. agora é o 84. seguinte, você da onde vem essa busca por músicas antigas? Que não é da sua geração. Não, não, eu achei em casa LPs, né, que meus pais tinham, né, que agora é meu, que eles tinham, e me aprofundei nas músicas antigas. Então, e me toca muito, né, porque são louvores cristocêntricos, né, não é nada de gritaria, de bagunçaria, né, tanto como eu fui pregar numa igreja há um tempo atrás e
eu tive 2 comparações, né. Uma que cantou e queria que a igreja reagisse, e outra que foi na simplicidade, cantou um louvor, mesmo que antigo, mas a glória de Deus desceu, eu fui tocado. Então, hinos antigos, as igrejas, no descarte, é legal os hinos de hoje em dia, e eu canto os de hoje em dia também, mas voltemos à simplicidade até nas canções das músicas, né. Então já vou fazer um acordo com você. Quando for lançar o single, você vai mandar mensagem pro Portal Assembleano de Valor e vai dar esse furo aqui pra gente. Aí vocês vão cantar comigo, né. Aqui, cantora, hein? É cantora. Eu vou cantar um hino que é muito antigo, ninguém lembra, acho que vai fazer uma enquete aqui, quem lembra desse louvor? Antes de chegar em Canaã, alguma coisa assim. É antigo, da Cida Nascimento. Eu vou postar a foto do LP aqui. Vocês vão enquete. Quem lembra desse hino? É um hino muito antigo que eu adoro de ouvir. Você sabe se compor, falar muito bem, gesticular. Ator, já pensou alguma coisa assim? Nem quando era mais novo? Nunca. Vou fazer um ator aqui. Apresentador de televisão? Mas você falou da minha língua, mas você disse que eu vou ser um apresentador, mas tira pra cá o microfone, oi! Esse é o Miguel Oliveira, gente. É um adolescente, um garoto de 15 anos que Deus tem usado de uma forma tremenda, poderosa. Mas as pessoas esquecem que ele é um adolescente, é uma criança, brinca, se diverte, erra, acerta. É isso. O Miguel é um ser humano incrível e nós tivemos aqui o prazer de ter boas conversas, conhecer um pouco mais sobre ele. E é o que ele disse na entrevista. As pessoas estão criando um monstro onde não tem. Então fica aqui onde tem um menino. Então fica aqui esse momento de descontração para você conhecer também esse outro lado do Miguel. Porque é fácil, né, Miguel? Criticar, muitos querer se aproveitar do hype, né? Mas a nossa proposta é mostrar o verdadeiro Miguel, né? Eu quero agradecer aqui ao Portal Assembleano de Valor pela confederação que vocês têm, né? Pela seriedade que vocês têm, pela seriedade que vocês têm de fazer, de fato, uma reportagem, uma entrevista e serem eventuais naquilo que vocês for falar, né? Hoje a gente tem muitos repórteres ativistas, que não são repórteres, que são imparciais, né? Eles tomam partido e vão afrontar, como fui afrontado num podcast, afrontar. Mas vocês aqui não, vocês são pessoas sérias que levam o portal seriamente. E se depender de mim, o Assembleano de Valor está muito bem representado. Parabéns para vocês, viu? Miguel, em nome do Portal Assembleanos de Valor, queremos agradecer você por ter nos recebido e concedido essa entrevista exclusiva. Que Deus possa continuar te abençoando, te iluminando, prosperando o seu caminho. A gente sabe que você vive um momento difícil, de muita perseguição, mas existe também o outro lado. Pessoas que te admiram, que querem o seu bem, e você, hoje, se torna até uma referência para essa geração, para muitos adolescentes que querem pregar, têm o desejo, têm o chamado e olham para você e veem o que Deus está fazendo na sua vida, é para a honra e glória do nome dele. Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e conta sempre com o Portal Assembleanos de Valor. Para terminar, Off the King the Power! Aê, com chave de ouro.